Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços.
és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Louvado seja Deus. Quero fazer uma reflexão com você, algo importante, para que a gente possa viver os sonhos de Deus e que Deus possa ter liberdade, de fazer as suas obras na nossa vida. Quem de nós, eu tenho certeza que você se inclui no que eu vou dizer, quem de nós em algum momento da vida, seja por um amigo, irmão, pai, mãe, tio, vizinho, colega de escola, professor, por aí vai, N pessoas, quem de nós nunca ouviu de alguém falar assim: você não consegue fazer nada? Ou então você se dispõe a fazer alguma coisa e aí você está fazendo, aquela pessoa chama você, quem sabe, de inútil. Quem não ouviu: você é um burro, você é um inútil, você não sabe nada, Todo mundo em algum momento da vida, em alguma coisa que tentou fazer, teve sempre alguém para, quem sabe, humilhar, te colocar para baixo. E isso traumatiza você. E esse trauma você carrega para a vida. Você nunca esquece. Você tenta esquecer, aí você tenta, quem sabe, num novo convívio entre novas pessoas, no seu trabalho, no clube, seja onde for na sociedade que você está inserido. Você tenta um convívio com as pessoas, tentar viver uma vida entre as pessoas, e quando vê, surge alguma situação entre aquelas pessoas em que vem aquele gatilho, traz aquele trauma, o gatilho que traz aquele trauma. E quando vem aquele trauma, você lembra-se do que você passou e aquilo ali serve de bloqueio. E isso impede com que você possa avançar naquilo que você está fazendo, naquilo que você sonha. Às vezes pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser em N situações que você queira fazer. Ou ministério, se for o seu caso. Seja o que você quiser fazer. Existem gatilhos na minha e na tua vida que, se nós não cuidarmos, ele vai nos paralisar. Porque a gente não vai conseguir viver com as pessoas ou desenvolver o que nós queremos desenvolver. Porque situações semelhantes vão acontecer. Não são iguais, são semelhantes, mas aquilo vem na nossa mente e tenta nos paralisar. Quantas vezes a gente conversa com alguém e diz para uma pessoa: por que tu não faz isso? Por que tu não estuda aquilo? Faz aquele outro? E a pessoa diz: não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não sei. E a pessoa não faz. Às vezes tem vontade, tem sonhos, quer fazer, mas não faz. Porque lá atrás, alguém, que sabe, apontou o dedo, humilhou, falou alguma coisa, e aquilo ali vem atormentando a vida da pessoa. Mas o que eu quero trazer com base nisso, nessa introdução, é que Deus, ele não quer isso, para mim nem para você. Olha que coisa interessante que diz em Filipenses capítulo 4 e no versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, olha as instruções bíblicas, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, má fama, boa fama. É comum na nossa vida cotidiana, na escola, no trabalho, na reunião entre amigos e muitas coisas, se fala dos problemas do mundo, do problema político, do problema do social, do problema do quem foi assaltado, quem foi isso, quem foi aquilo. É comum falar só de coisas ruins. A Bíblia ensina que tudo que for honesto, tudo que for amável, tudo que for bom, de boa fama, se houver algo excelente ou digno, na minha versão, digno de louvor, diz assim, pensai nessas coisas. Eu olho para esse texto, a instrução bíblica é o quê? Pensem nessas coisas. Eu vou para Colossenses, a Bíblia diz que devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Por quê? Porque o Senhor já sabe que os pensamentos das coisas da terra vão nos traumatizar e se nós não cuidarmos, eu posso até ser um crente, se eu não cuidar, isso vai adicionar gatilhos na minha vida e eu vou paralisar. Por isso que a Bíblia diz, o que for honesto, o que for amável. Que nem a Bíblia diz, se tem alguém triste, cante, tem alguém alegre. A Bíblia também ela começa a falar para nós pensando nas coisas que são do alto, porque a vontade de Deus ela é maravilhosa, a Bíblia diz para nós. Moisés chegou aos seus 120 anos, ele feriu a rocha, fez o que não devia, e quando ele tinha que cruzar o Mar Vermelho, lá em Deuteronômio 31, testemunho bíblico, ele chega e diz para o Senhor, com seus 120 anos, ele diz assim, Senhor, eu não posso conduzir esse povo. Sabe o que Deus diz para ele? Tu não vai conduzir o povo. Eu vou na frente conduzir o povo. Olha como Deus está se colocando. E quem é que estava ali naquele cenário? Josué. Quem é Josué? Não foi aquele que queriam apedrejá-lo porque ele disse que a terra era boa? Josué e Caleb não foram aqueles que foram contrário à opinião maior? Foi. A mente dele não se deixou levar pelo que todo aquele conjunto de pessoas estava dizendo gigante, terra difícil, terra complicada, terra disso, terra daquilo, Deus nos trouxe para morrer aqui, Deus fez isso, o que Deus está fazendo? Não, ele não pensou dessa forma. Ele preservou a sua mente. Ele lutou com a mente? Lógico, ele lutou, como eu luto e você luta. Ele lutou com as coisas do mundo? Lutou. Mas ele decidiu dizer para a mente dele, mente, tu pode dizer o que tu quiser, mas eu vou crer em Deus. E vou pensar no que é bom, no que é amável, no que é honesto, no que Deus tem para mim. E isso fez com que ele vencesse. Aí nesse cenário aqui que Moisés reclama da sua idade, que ele não pode conduzir o povo, e Deus fala, não vai conduzir o povo. Quem aqui é levantado como líder? Josué. E Deus levanta ele por quê? Porque ele se manteve como Deus queria que ele tivesse. Ele não se deixou levar pelaquela geração, ele não se deixou levar pelos maus testemunhos, ele não se deixou levar por aqueles que se apavoravam com o que estavam vendo ao seu redor. Mas não, e Deus diz lá no versículo 6, portanto, sejam fortes e corajosos, porque Deus sabe que vai haver guerra na mente para parar e desistir. Diz, sejam fortes e corajosos. Deus diz, não tenham medo, não se apavorem. Ei, se Deus soubesse que a gente não teria guerra, Deus não falaria isso. Mas ele falou porque ele sabe, haverá guerra. E Deus vai dando instrução. O Senhor Deus irá diante de vocês. Deus está falando para quê? Gente, quando vocês pensarem que a coisa não vai dar, que está ruim, que está complicado, as vozes ao redor começar a ficar no teu ouvido, é para você fechar os olhos e pensar, Deus disse que vai adiante de mim. Essa é a guerra, gente. Essa é a oposição que eu tenho que ter. Se eu tiver essa oposição, o inimigo, então ele sai correndo. Essa é os dardos inflamados dele. É os dardos inflamados do inimigo. E a gente tem que se opor a ele com a palavra de Deus. O Senhor Deus irá diante de vocês. E diz o texto, Ele não os deixará, nem os abandonará. A terra é difícil, há gigantes na terra, eles são numerosos, nós somos em menos número, nós não vamos conseguir chegar, mas Deus havia dito que ia chegar, mas aí o povo começou a olhar nos seus olhos as coisas ao seu redor e começou a pensar, não, nós não vamos conseguir. Aí tem que fechar os olhos, Josué, e dizer, mas Deus disse que vai nos dar, Deus disse que vai à nossa frente, Deus disse que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ser corajoso. Ninguém quer ser corajoso?
E ele chegou e disse numa certa feita: vocês escolhem a quem vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão na mente. Vocês que não querem, decisão é de vocês. Por isso que ele foi líder. Por isso que Deus colocou ele como líder. Porque ele estava colocando a palavra de Deus na mente dele, para vencer os gatilhos dos traumas diante dele. E diz o texto: não tenham medo, não desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 2, uma outra orientação, ele vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ei, o padrão deste mundo vai fazer a gente declinar, vai fazer a gente paralisar, vai fazer a gente querer se encerrar, se fechar, a gente se isolar. O padrão do mundo vai trazer isso em nós. Vai despertar gatilhos de traumas na nossa vida e nós vamos nos bloquear, achar que não dá, que não conseguimos e nós vamos paralisar. E Deus está dizendo, que nem Deus falou para Elisa: Elisa, a tua jornada não termina aqui, a tua jornada ainda é longa. Venceu os profetas de Baal, foi se esconder numa caverna. Quando ele vai para a caverna, Deus vai lá, se apresenta, faz diversos milagres ao redor dele para falar com ele, e mesmo assim o gatilho lá foi mais forte. E aí Deus teve que levantar Eliseu. Não se amolde ao padrão deste mundo. Ou seja, cuidado com a tua mente. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Olha o que o texto diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Eu repito, transformem-se pela renovação da sua mente. Para que eu preciso renovar? Aí eu leio isso, eu enxergo Josué, eu enxergo vários personagens bíblicos, porque o que diz depois da vírgula reflete o que eles viveram. Para que sejam capazes, olha, para que dê capacidade à nossa vida, para que nós sejamos capazes de quê? De experimentar e comprovar, diz o texto, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero comprovar, experimentar. Para isso eu tenho que me capacitar em Cristo. E me capacitar em Cristo é não me amoldar ao mundo. Me capacitar em Cristo é transformar a minha mente. Então lutar. Aleluia. Lutar. Eu encerro com o Salmo 42, 11, que diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus. Renove a tua mente com essas coisas. Renova a minha mente, você renova a sua. Não deixe os gatilhos, os traumas da vida paralisar você. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Deus lhe abençoe. Que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Em Cristo Jesus.